A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. E hoje, no quadro Mundo Digital do Revista Justiça, vamos falar sobre terceira idade, internet e golpes. Como devemos até ensinar os nossos idosos, uma categoria muito vulnerável, a se proteger? Para isso, convidamos o doutorando em Filosofia da Mente, mestre em Ciência da Computação, formado em Computação e Direito, professor universitário e advogado especialista em Direito Digital, o Dr. Frank Ned Santa Cruz Oliveira. Dr. Frank, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de dialogarmos por um tema tão importante para a sociedade, nessa sociedade global de dados e tão hiperconectada, né? Exatamente. Vemos a cada dia mais idosos entrando na internet, é o seu aplicativo, por exemplo, o WhatsApp, é o Facebook, a navegação. E esse grupo fica muito vulnerável, Dr. Frank Ned. Por onde podemos começar a tratar desse tema? Sérgio, de fato, quando nós observamos os dados levantados pelo IBGE, nós temos os dados de 2018, por exemplo, né? Nós tivemos aí 10 milhões de brasileiros entrando na rede e 26% desse montante foram pessoas com 60 anos de idade ou mais. Então, isso demonstra que a terceira idade começa a se apropriar do uso das tecnologias. E, nesse sentido, é uma categoria hipervulnerável a diversos tipos de golpes e de abordagens nas plataformas digitais, seja em Facebook, seja em WhatsApp, seja em Instagram. Então, nós precisamos começar a ficar atentos a um tema muito importante, que é o letramento digital, que é, entre outras coisas, essa consciência de ter uma prontidão de cuidado e segurança ao trafegar, ao navegar nesse mundo digital. E nesse caso, Dr. Frank Ned, os idosos estão entrando cada vez mais na internet, mas aquela sensação, aquele cuidado com a segurança digital já não é bem o forte deles, né? Exatamente. Em alguma medida, por parte de grande parte deles, né, ser uma novidade, esse mundo digital, uma outra realidade, né? Então, é importante, assim, pelo menos 3 medidas de cuidado. A primeira medida, eu diria, é de usar alguma tecnologia, algum tipo de software auxiliar que ajude a garantir a segurança, a garantir o cuidado com o seu usuário, com a sua senha, com os seus acessos. Essa é uma dimensão tecnológica. Uma outra dimensão é uma dimensão comportamental. Ao receber um link para ele clicar, informando que, de repente, ali alguma informação sobre aposentadoria, ao receber uma notícia com um link por e-mail, no WhatsApp, falando que é de um filho, de uma filha, de um neto, pedindo para fazer uma transferência de valor, sempre ter o cuidado de checar por outra via se de fato essa notícia, esse link é verdadeiro, porque senão pode ser um golpe, né? Tentando extrair dinheiro, tentando ter acesso aos dados bancários ou até mesmo dados da Previdência para tentar mudar, por exemplo, o endereço, uma conta para depósito. E os outros cuidados, quais os outros cuidados que nós, que entendemos um pouquinho mais, temos que passar para os nossos idosos? Sérgio, é esse cuidado de sempre estar orientando e principalmente, me parece, ter paciência para poder explicar e orientar. Porque a terceira idade, ela, lógico que pode ser uma terceira idade muito saudável, uma vida ativa, uma vida plena, né? A longevidade atualmente aumentou muito a qualidade de vida, mas também nós temos situações onde a leitura de mundo das pessoas em terceira idade pode estar numa outra velocidade, numa outra dimensão. Muitas vezes, a pessoa de terceira idade, ele tem muito forte nele a questão da boa-fé, de acreditar no que o outro diz. Então, precisamos ter paciência, a orientá-los, a conversar com eles sobre esse tema, e eu acho que esse é o ponto, é chamar para uma conversa, mostrar como configura, e talvez até configurar para ele mesmo alguns recursos de segurança que os próprios dispositivos possuem. Porque veja só você as dificuldades. Alguma vez na terceira idade a pessoa já pode ter alguma dificuldade visual. E muitas vezes as letrinhas de configuração dos aplicativos são uma letra muito pequenininha. Então talvez ele não consiga ler aquilo com uma facilidade. Se você tem alguém que vai orientar e ter esse cuidado por ele, é uma medida que muito ajuda na proteção
da segurança também nesse mundo digital, né? Dr. Frank Netti, temos também várias ocorrências, principalmente envolvendo os cartões de crédito e também o público preferido deles são os idosos. Também a questão da informação de instruir este idoso para não cair neste golpe é muito importante. Exatamente. Então, um golpe que tem uma certa incidência em relação a cartão de crédito, por exemplo, é ele receber uma mensagem por WhatsApp informando que vai um motoqueiro até a casa dele para poder pegar o cartão, para poder trocar o cartão e, de forma inocente ou boa-fé, ele entrega este cartão a um terceiro e muitas vezes acaba entregando também dentro de um golpe até a sua senha de acesso. Então, veja, essa questão de orientá-los para ter um estado de prontidão, ou seja, um estado de prontidão em relação à segurança, ao terceiro. E quando a gente fala de terceiro aqui, não é só o terceiro no mundo físico, mas também o terceiro nesse mundo digital, uma mensagem que ele recebe de um número que ele desconhece, que não está na agenda dele. Então, ter esse cuidado, essa prontidão com essas abordagens dos terceiros. Daí seja em relação ao cartão de crédito, seja em relação ao e-mail, seja em relação ao link no WhatsApp, seja em relação a um pedido de amizade no Facebook, porque de repente a pessoa ele constrói um perfil totalmente falso, para tentar se aproximar dessa pessoa, coletar informações dela para poder aplicar um golpe. Então eu penso que uma ferramenta muito poderosa nisso são ações como essa que você faz aqui no programa, de gerar orientação, gerar esclarecimento, né, para que as pessoas possam estar mais atentas, então, aos riscos que a rede oferece. A rede oferece uma série de benefícios, de facilidades à nossa vida, mas também oferece alguns riscos e precisamos estar cada vez mais atentos aos riscos da rede. Professor, vamos falar então sobre os cuidados básicos que nós precisamos ter no dia a dia com antivírus, anti-spyware. Os idosos, então, principalmente precisam muito mais desse tipo de informação. Sérgio, eu acho, como você acabou de falar, essa informação é importante a todos nós, né? Mas eu penso que os idosos, por ser uma categoria mais vulnerável, requer uma atenção maior. Então, isso começa, por exemplo, pela configuração de mecanismos de segurança que as próprias plataformas oferecem, como, por exemplo, aquela autenticação de 2 fatores, né? Que pede uma outra senha de autenticação, o cuidado de evitar de usar senhas facilmente deduzíveis, como o nome do neto, a data de nascimento, de aniversário, o nome de um animalzinho de estimação, porque muitas dessas informações são relativamente fáceis de encontrar na própria rede. Então, essa é uma questão comportamental. Uma segunda questão é lançar mão de alguma tecnologia, um antivírus, que existe tanto para o computador, como também existe para os smartphones, né? Então, o antivírus ajuda a proteger de alguns tipos de ataque, de links maliciosos. E, por fim, também, eu acho que as pessoas que estão próximas desses idosos ter também esse cuidado de estar atento ao que ele está acessando. Não é uma violação da privacidade, não se trata de investigar o que ele acessa, mas se trata de orientar sobre o cuidado que deve ter acesso aos acessos. É interessante também dar aquela informação que os golpistas, eles não agem só na internet, especificamente no próprio aparelho celular, mas recebemos diariamente vários SMS de golpes de bancos. Por exemplo, seu acesso ao banco X está bloqueado, clique aqui para saber mais. E já aconteceu comigo de chegar um aviso desse de um banco que eu nunca utilizei. Exatamente. Os golpistas, eles atuam, vamos dizer assim, no atacado. Então, eles saem mandando mensagem generalizada e acontece isso de muitas vezes você receber a notícia de uma instituição com a qual você não tem nenhuma relação. Então, se você recebe uma informação de uma organização, de uma instituição que você não tem nenhuma relação comercial ou de qualquer natureza, o melhor procedimento é desconsiderar essa mensagem, aqueles números que ficam te ligando com uma certa insistência, bloquear esses números, né? São medidas de prontidão em relação aos riscos que esse mundo digital oferece. E o golpista, então, ele vai atuar em todas o que ele considera oportunidade de poder alcançar o resultado do golpe pretendido. Isso pode ser tanto no meio digital, como pode ser SMS, como pode ser também no meio físico. Então, estarmos atentos a essa prontidão. Porque hoje existem muitos dados nossos disponíveis na rede. Você entra no Facebook, muitas vezes você tem um perfil aberto
e você coleta ali uma série de informações daquele perfil. Então, ter esse cuidado é muito importante, né? E, doutor Franknet, temos uma outra situação em que as pessoas acabam confiando demais naquelas promoções que surgem, aquelas mensagens e promoções. Como o nosso ouvinte tem que ficar atento e orientar os pais também para que não caiam nesses golpes, principalmente a loja X está completando tantos anos e está dando desconto de 50%. Um cuidado que muitas vezes pode evitar que você caia em golpes como esse é, antes de clicar no link, antes de acessar aquele chamado de desconto, fazer uma pesquisa na própria internet para verificar se as pessoas não estão reclamando. Então, nós temos alguns sites como o consumidor.gov.br, que é um site do governo federal, né? Ou o site Reclame Aqui, que você pode chegar lá e colocar o nome, por exemplo, de uma empresa. E se é uma empresa que está praticando golpes, certamente pessoas já reportaram lá, já reclamaram dessa prática. Então, sempre ter essa cautela de consultar esses dois sites, né? O consumidor.gov.br e o Reclame Aqui, são sites que podem te dar uma informação indicando já que aquele chamado à promoção, na verdade, trata-se de um golpe. Então, essa cautela sempre é importante. Professor Franknet, atualmente estamos ali no celular, no WhatsApp, e chega um link malicioso vindo de alguém que a gente conhece, falando de uma determinada promoção. O que aconteceu? O celular daquela pessoa já foi infectado por algum vírus para essa mensagem chegar para nós? Pode acontecer, né, de a pessoa ter o seu equipamento infectado com algum tipo de vírus, de Trojan, que é um tipo de vírus mais malicioso, que sai disparando, né, a mensagem para todos os seus contatos, ou também pode acontecer da pessoa de boa fé não ter ela verificado aquela notícia, ter recebido aquilo de alguém e ter simplesmente passado para frente sem ter verificado. Então, o que acontece? Mesmo que você receba essa notícia de alguém que faz parte da sua rede de relacionamento, sempre é importante ter essa cautela, porque essa pessoa da sua rede também pode estar sendo vítima desse golpe. Então, esse estado, né, que nós falamos do estado de prontidão, ele é sempre importante. Então, se a pessoa te mandou uma mensagem, talvez você confirmar, olha, você confirmou se de fato essa promoção, esse link é verdadeiro? Né, antes de você clicar. Ou então você mesmo faz essa conferência pesquisando na própria internet se já existem reclamações em relação àquela oferta que foi encaminhada, aquele link que foi encaminhado. Para finalizar, professor Franknet, as pessoas acabaram caindo no golpe. O que ela deve fazer? Ela deve procurar as autoridades? Quais as orientações que o senhor deixa como advogado para o nosso ouvinte? Sérgio, essa é uma questão muito importante, né? Então, se você foi vítima de um golpe, a primeira medida é você fazer um registro daquela ocorrência numa delegacia de polícia civil, porque esse registro é o primeiro documento oficial de que você foi vítima de um golpe. A depender do estado da federação que você está, existem as delegacias virtuais, e muitas vezes você nem precisa fisicamente ir até uma delegacia, você consegue fazer esse registro pela própria internet. No caso de Brasília, nós temos uma delegacia virtual que se pode fazer pela internet. É a primeira providência. A segunda providência é informar os seus parceiros comerciais, então o seu banco, né, o seu consultor de seguro, que você foi vítima de um golpe, informar também as pessoas próximas a você que você foi vítima, não deletar nenhuma informação, porque essas informações elas podem ser utilizadas num processo, se for necessário, e buscar um advogado especializado em direito digital. Ou então a própria Defensoria Pública também pode auxiliar se for necessário mover uma ação judicial. Então, penso que essas são as medidas assim, necessárias para gerar uma certa segurança jurídica para poder depois, então, resolver a questão, né, se juridicamente for necessário. Professor Frank, falamos sobre os cuidados na área legal, o que pode ser feito, mas e o aparelho? O que fazer se você suspeitar que o seu aparelho foi invadido? Se você teve o seu dispositivo comprometido, então, procedimento, fazer ocorrência, e o ideal é que você preserve o dispositivo na situação que se encontra, principalmente se você foi vítima de alguma fraude, para que se possa fazer, se necessário, uma perícia computacional, uma perícia forense, a busca de evidências
desse golpe que você sofreu. Entretanto, por outro lado, você não foi vítima, não foi golpe, mas você percebe que seu equipamento está se comportando de uma forma estranha, aí é recomendável que você faça uma formatação do equipamento e reinstale os aplicativos que você geralmente utiliza. Outra questão importante é se você tiver a necessidade de levar o seu equipamento para fazer uma manutenção, que você faça isso numa loja confiável, porque certamente no seu dispositivo vai ter um universo de dados pessoais. Então, fazendo isso numa loja que você tenha referência, é mais um passo na proteção dos seus dados. E por fim, se você for vender o seu equipamento, for passar ele para frente, sempre é importante você fazer uma formatação dele ou restaurar as configurações originais, para poder reduzir o risco de acesso a algum vestígio de dado pessoal seu que possa ter no equipamento. Então, em termos gerais, são esses os cuidados gerais que nós podemos ter com os nossos dispositivos. Conversamos no quadro Mundo Digital sobre terceira idade, internet e golpes. Ficamos sabendo como devemos ensinar os idosos, uma categoria tão vulnerável, a se proteger, e também os outros cuidados. E nós conversamos com o doutorando em Filosofia da Mente, mestre em Ciência da Computação, formado em Computação em Direito, professor universitário e advogado especialista em Direito Digital, o Dr. Frank Ned Santa Cruz de Oliveira. Dr. Frank Ned, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até a próxima. Sérgio, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo tema que de relevante importância para a sociedade, e um abraço a todas e todos.